Olá, meninas e meninos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos falar sobre os mitos cosmogônicos de morte de muitas religiões. Então, a morte, né, ela é uma parte da nossa vida, independentemente da gente aceitar ou não, gostar ou não, faz parte, né, do ciclo da vida, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Então, a morte, a gente precisa ter mais naturalidade para esse tema e precisa encarar ele melhor. Então, viva sempre sua vida como se você fosse morrer, porque você vai. Essa é uma frase irônica, né, para a gente vê isso como humor negro, mas é uma frase que fala exatamente do que vai acontecer, né? De todos nós um dia vamos findar, né? Temos a nossa estadia nesse planeta e um dia não estaremos mais aqui. Então, nós temos que viver cada dia como se nós fôssemos morrer. Ou seja, buscar sempre a cada dia dar o nosso melhor em tudo aquilo que a gente vai fazer, com foco, com determinação, orientação, para que a gente não tenha que ficar cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas e perdendo a coisa, o que é mais precioso para nós, que é o nosso tempo aqui na Terra, né? Então, muitas religiões falam sobre a morte, né? Diversas culturas ao redor do mundo, eles possuem mitos, ou seja, histórias que vão explicar como nós viemos parar aqui na Terra e para onde a gente vai após a gente morrer. Porque, de modo geral, de forma geral, as religiões, elas fomentam no ser humano a existência de algo após a morte, né? Desde muito tempo que as religiões começaram a se estruturar, que o homem passou a acreditar, o ser humano passou a acreditar que a morte não é o fim, né? Não acaba ali, mas após a morte sempre vai existir alguma coisa. Desde os antigos egípcios, desde a antiguidade, alguns estudos antropológicos apontam que os homens, a partir de interpretação de sonhos, começam a ter a ideia da existência da alma e a partir de sonhos com pessoas que já tinham morrido, os homens começaram a criar, né, essa ideia de que a morte não é o fim último e que existe algo após a morte. E cada religião tem a sua forma de explicar como eles acreditam que vai ser o pós-morte, né? Então, vamos falar de algumas delas e vamos falar como iniciar pelo budismo. O budismo é uma religião, uma filosofia de vida que muita gente considera como religião, outros não consideram como religião, mas é um modo de viver que vem tomando grandes proporções, crescendo muito e tendo cada dia mais fiéis. E nessa aula eu vou tratar o budismo como religião, tá bom? Então, entre os budistas, eles têm o processo de morte como algo muito natural, que todos nós vamos passar. Os budistas, eles são reencarnacionistas, tá? E eles acreditam que essa reencarnação, ou seja, a pessoa morre, a alma vai para um plano espiritual e depois ela volta e reencarna. E isso faz parte da continuação de uma jornada até que o espírito ele possa estar completo, né, que ele possa estar completamente iluminado e ele não precise mais reencarnar. Então, olhando por esse ângulo, para o budismo, a, a nossa vivência aqui nesse planeta é um momento onde nós vamos aprender mais e vamos lapidar o nosso espírito para que nas próximas encarnações nós possamos sempre, sempre evoluir e aí findar essa jornada de reencarnação, né? A finalidade da reencarnação é lapidar o espírito para que o espírito não precise mais reencarnar, para que ele possa atingir a iluminação completa, ou seja, a plenitude, e possa ficar de uma vez por todas na dimensão espiritual. O hinduísmo acredita que a morte, né, a nossa vida, sempre é um novo estágio de existência. Ou seja, assim como os budistas, os hinduístas também acreditam na reencarnação, tá? E que nós sempre vamos reencarnar para que
nós possamos também lapidar o nosso espírito, certo? Porém, diferentemente um pouco dos budistas, o hinduísmo acredita no karma, tá? E para o hinduísta, o karma é o que vai definir o corpo que você vai nascer, ou como você vai nascer na próxima vida. Vou falar de uma forma grosseira, mas apenas para a gente poder ter esse primeiro contato com essa ideia. Bom, o karma não pode ser comparado ou equivalente ao pecado, tá? Dentro de uma perspectiva cristã. O karma, ele é uma carga energética de ações, né? São as consequências das nossas ações, sejam elas positivas ou negativas, que vão nos acompanhar e que vão pesar para a nossa próxima encarnação, certo? Ou seja, nasci nessa encarnação com um patamar de vida tal e não sofri tanto, porque o meu espírito já estava evoluído, então não precisei sofrer tanto. Mas aí nessa vida, que não tive muito sofrimento, eu tive muitas escolhas erradas, fiz muitas escolhas erradas e acumulei muito karma negativo. Então, na próxima vida, eu vou vir em um corpo que vai precisar sofrer mais para poder sanar os karmas negativos que eu acumulei nessa vivência. E assim, esse processo, ele vai seguindo, reencarnando, até que esse espírito possa atingir um nível de lapidação ou de espiritualização boa, de karma bom, que ele não precise mais voltar, tá? Até que ele atinja um nível de perfeição e que ele possa ser uma alma livre e não precise mais estar preso dentro de um corpo, tá? Então, é assim que os hindus levam a vida e é assim que eles encaram a morte, como um processo que você precisa passar para que você evolua. O taoísmo encara a morte como uma transformação energética, tá? Para os taoístas, quando a gente morre, a gente vai passar para um outro plano, outro plano energético, com outras formas de vida, né? Para o taoísmo, que também é reencarnacionista, quando a pessoa morre e ela vai renascer, dependendo do que ela fez na vida anterior, é o que vai determinar qual vai ser a próxima forma de nascimento que ela tem. Eu falei sobre o budismo e sobre o hinduísmo, que os dois são reencarnacionistas, e o taoísmo também é reencarnacionista, porém o taoísmo ele vai ter uma característica diferente, que os taoístas acreditam que a gente reencarna não apenas em ser humano, mas em qualquer outra criatura viva, de acordo com o que você fez na vida enquanto você nasceu, tá? Então, é uma passagem para uma outra forma de vida, para uma outra forma de vida e de energia. Outro exemplo é o shintoísmo, tá? Os shintoístas acreditam que a morte é a nossa passagem para o mundo dos ancestrais, e quando as pessoas morrem e passam para o mundo ancestral, esses espíritos eles são divinizados, né? E adquirem poderes que vão poder vão poder vir, né? Esses espíritos vão poder vir do mundo espiritual para o mundo terreno com a expectativa, né? A perspectiva de ajudar os que estão vivos, tá? Então, o taoísmo, o shintoísmo, ele não fala sobre a questão da reencarnação, mas ele fala sobre a questão dos espíritos dos ancestrais poderem ajudar os espíritos dos que aqui estão, das suas descendentes que ainda estão aqui na Terra. Os mitos de origem de morte são as formas, né, que a humanidade e que as religiões encontraram para explicar para a gente os mistérios da morte, né? Todas essas religiões que eu expliquei um pouco para vocês aqui de forma sucinta, de forma rasa e bem rasa mesmo, são religiões orientais, né? Todas essas religiões são mais praticadas no Oriente do nosso planeta. Quando a gente vai partir para religiões ocidentais, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, nós vamos ver que
nós não vamos ter tanto essa crença numa reencarnação, mas nós vamos ter destinos da alma diferentes, que vão para lugares específicos, de acordo com o comportamento, e esse comportamento eles são regrados por livros sagrados e assim por diante. Nas próximas aulas, nós vamos trazer um pouco mais para as religiões ocidentais, que são as religiões que são mais próximos do que a gente ver muito mais na nossa sociedade, do que a gente muitas vezes convive com ela, ou muito próximo da religião que a gente vive, né? Nas próximas aulas eu vou trazer um pouco para vocês de destino da alma e mitologia da alma no cristianismo, no islã, no judaísmo, nas religiões africanas e algumas religiões indígenas. Nós vamos trazer um pouco sobre essa crença dessas religiões nessa passagem, nesse momento da nossa vida, que é a morte, né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Os pontos de vista que eu falei estão de acordo com as religiões que eu especifiquei aqui para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio e entender bem direitinho, né, que cada raciocínio que eu falei aqui pertence a uma fé religiosa e não a um todo global, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Instagram. Quem não está lá no Instagram é professor underline Tatiane Lima, underline ER. Entra lá, me chama, pergunta dúvida, a gente pode conversar, tá certo? Tirar nossas dúvidas, desenvolver novas ideias. Espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos.